O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Podem sentar, irmãos e irmãs. Queridas irmãs canossianas, amado povo de Deus, como o Padre lembrara no início da Santa Missa, nós estamos findando um tempo pascal que durou 50 dias. Desde a Páscoa, nós estamos imersos, meditando, rezando, lendo uma palavra que ressuscita. O curioso é que o Evangelho separado para o fim dos 50 dias nos diz logo no início a seguinte maneira: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. De que dia o Evangelho nos fala, senão o dia de Páscoa? Porque, na verdade, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus e o próprio Deus e a própria igreja nos ensina que nós não podemos sair do dia de Páscoa, de jeito nenhum. Se tem algo que nós não podemos fazer, é sair do dia de Páscoa. Por quê? Por que não podemos, Padre, sair do dia da Páscoa? Porque tudo que o Senhor precisava que acontecesse como um fato de salvação, aconteceu e se encerrou com o fato Páscoa, ressurreição. Tudo o que nós necessitávamos saber sobre Deus, tudo o que nós precisávamos entender sobre Deus, foi fechado no fato Páscoa. Ué, Padre, mas como assim? Nós celebramos ainda a Ascensão do Senhor semana passada, estamos celebrando Pentecostes, não são fatos? Não. Como o Padre disse e repete, o último fato foi Páscoa, foi a ressurreição. O que nós celebramos na Ascensão e o que nós estamos celebrando agora em Pentecostes, a descida do Espírito Santo, são cumprimentos de promessas. O Senhor, quando ressuscita, amado irmão, amada irmã, Ele planta no jardim da nossa existência
a árvore da vida que havia sido arrancada pelo pecado original. O Senhor, quando ressuscita, Ele replanta a vida na nossa história. Agora, essa árvore, ela dá frutos, e um dos 2 frutos desta árvore, replantada por Cristo na Páscoa, na sua ressurreição, é exatamente a ascensão do Senhor e Pentecostes. Então hoje nós estamos saboreando uma promessa de Deus que está sendo cumprida, até porque o Senhor não poderia fazer diferente. Eu e você, nós não acreditamos num Deus mentiroso. Aliás, se for mentiroso, não é Deus. Nós acreditamos e adoramos a um Deus que é fiel, que fala a verdade, num Deus que é a própria verdade. E por isso nós estamos saboreando os frutos da árvore da ressurreição, da árvore da vida. Agora tem muito católico por aí afora, acredito que aqui no nosso meio não tenha uma dúvida que não deveria ter. Por exemplo, tem muito católico por aí que não sabe o que é ou quem é o Espírito Santo, que nós estamos celebrando hoje a sua solenidade. Tanto não sabe que não consegue nem rezar para o Espírito Santo, não lembra nem de pedir ao Espírito Santo a luz da vida, a luz da sabedoria, a luz do discernimento para tomar as decisões do dia a dia. Porque quando a gente não conhece, a gente não procura, infelizmente. E quando são as coisas da fé, nós deveríamos procurar muito mais, porque não conhecemos, para poder fazer a coisa certa na nossa vida. Então vamos voltar à catequese um pouquinho. Vamos abrir aqui um box nessa homilia para lembrar da catequese. Vamos lá. Os mais antigos vão lembrar dos moldes da catequese em que o catequista tinha que tomar a lição. O catequista perguntava e já tinha uma resposta decorada, né? Mas vamos lá. Nós, irmãos, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, nós adoramos, cultuamos, louvamos, exaltamos, confessamos a nossa fé em um só Deus. Sim ou não? Sim ou não? Aproveitar para vocês acordarem da ressaca do frio, né? Nós temos um Deus só porque nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Deus como nosso Deus nunca existiu, não existe e nunca existirá. Só temos um. Agora, esse Deus nos ama tanto que para se mostrar a nós, para se revelar a nós, para que nós buscássemos a salvação, porque o Senhor não é narcisista não, hein? O Senhor não quis se revelar ao homem porque Ele é narcisista. Não, olha para mim, eu estou aqui, estou me revelando, presta atenção, não. O Senhor decide se revelar para que a sua criação não se perca. Então é por amor que Ele faz isso. Não precisava fazer, mas Ele faz. E na medida em que Ele vai se revelando, para que nós possamos didaticamente aprender o que é Deus, quem é Deus, como Ele age, qual é a sua intenção, Ele age na história, no tempo, que inclusive Ele cria por causa de nós. Vocês sabiam disso? Só existe o tempo porque existe nós. Até o tempo Ele criou por causa da gente. E aí ao longo do tempo da história, esse Deus vai se revelando em 3 pessoas diferentes. Celebraremos isso inclusive semana que vem. Santíssima Trindade, que é o... Bora? Que é Muito bem, passaram na prova da catequese. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No método antigo de catequese, antes do Concílio Vaticano II, o catequista tinha que perguntar: o Pai é Deus? E o catequizando não podia falar só é. Estava reprovado.
O catequizando tinha que responder: sim, o Pai é Deus. O Filho é Deus? Sim, o Filho é Deus. Tinha que responder dessa maneira. Então, meu irmão e minha irmã, se você acabou de dizer para o padre que nós temos um Deus só, que se mostra na história por meio de 3 pessoas diferentes, e você acabou de me dizer que o Espírito Santo é Deus, você já sabe quem é Ele. Você não precisa mais ter medo de rezar para Ele. Você não precisa mais ter receio de falar dEle, de falar com Ele, porque em primeiro lugar Ele é Deus. O outro erro que o católico comete é achar que o Espírito Santo surgiu no dia de Pentecostes, em forma de língua de fogo. Esquece que Ele já apareceu em forma de pomba, esquece que Ele estava presente na criação, quando o Senhor criava todas as coisas, o Espírito pairava sobre as águas. Esquece que quando os profetas eram escolhidos, o Espírito Santo estava fazendo essa escolha. Esquece que quando os reis do antigo Israel eram ungidos, era pelo Espírito Santo que eram ungidos. Esquece que quando Jesus está na cruz, o Filho está na cruz e diz: Pai, a carne é fraca, mas o Espírito está contigo. O Espírito estava presente e agora, solenemente, o Espírito Santo é celebrado na história e na liturgia por nós. Não porque Ele passa a existir agora, mas porque Ele sempre existiu. Só que a partir de agora, ou naquele dia, há 2020 anos atrás, porque aqui nós só estamos atualizando a memória, há 2020 anos atrás, neste dia, o Pai já havia cumprido o que lhe cabia. O Filho já havia cumprido o que lhe cabia. E quem assume o governo da história, oficialmente, é o Espírito. O Espírito, a partir de então, meu irmão, minha irmã, ele vai ser responsável para não nos deixar esquecer do que Ele fez como Deus, na pessoa do Filho e na pessoa do Pai. Tudo que a história nos mostrou na Sagrada Escritura até o Filho, o Pai foi responsável. Quando o Filho cumpre sua missão na cruz e volta para o Pai, o Filho cumpre sua missão, fecha todas as etapas da revelação. E agora cabe ao Espírito Santo não deixar que nós nos esqueçamos do que o Pai e o Filho fizeram, porque como um único Deus, a obra sempre foi dos 3 juntos. Em outras palavras, você é obra também do Espírito Santo. A igreja é obra do Espírito Santo. Às vezes nós falamos de igreja, eu participo da igreja, eu sou da igreja. Ou às vezes até tem a consciência do batismo e fala: eu sou igreja. E aí essa frase, essa afirmativa nos remete ao endereço de GPS. Qual é o lugar onde eu estou, sou e faço comunhão com a igreja? É Albano Schmidt, 1885, Boa Vista. E quando nós percebemos que o que acontece aqui dentro é muito maior do que o endereço geográfico, a gente começa a perceber que ser igreja, meu irmão, minha irmã, é muito mais. É muito mais, porque o conceito igreja, ele não se reduz às construções humanas, aos pedreiros que fizeram, aos pintores, aos eletricistas, aos engenheiros, aos arquitetos. Igreja não é isso só. Igreja é obra do Espírito Santo, e é por isso que ela existe até hoje. É por isso que ela ainda não acabou, e ela não acabará. Por mais que tenha um bando de gente à toa, um bando de gente ignorante, que está nas redes sociais, inclusive, prevendo o dia que a Igreja Católica vai acabar, a gente pode bater no peito e responder para o mundo
a igreja não acabará até que o dono dela resolva acabar com ela, porque o dono dela não é vidente, não é quem faz previsão, não sou eu, não é você, não é o Papa Leão, nem Dom Francisco. O dono da igreja é Deus, que pelo seu Espírito a governa, que pelo seu Espírito governa por meio dela a nossa vida. Tudo que acontece aqui traz para nós uma etapa da história da salvação. Cada sacramento que a igreja celebra lembra-nos uma etapa da história da salvação. Nós não estamos brincando de salvação. Por isso, você, a partir de hoje, deveria ter um orgulho muito grande da igreja que você faz parte. Nenhuma chega aos pés do que a igreja é: católica, apostólica, romana. Nenhuma conserva a tradição que nós conservamos. Nenhuma tem o arcabouço da palavra que nós temos. Nenhuma reúne o magistério que nós reunimos. Então, meu irmão, minha irmã, o dia que você parar para pensar na quantidade de vezes que você, inclusive como católico, disse: eu hoje vou à missa, semana que vem eu vou no culto tal, na outra semana eu vou tal, porque é tudo a mesma coisa. Você está pecando gravemente, porque não é a mesma coisa. Nunca será a mesma coisa. Coloca isso na tua cabeça. Está na hora do católico amar ser católico. Está na hora do católico ser feliz por ser católico. Está na hora do católico, quando ouvir asneira na rua, na internet, não falar mal junto, defender. Porque maus exemplos, a história está cheia deles. A história está cheia de maus exemplos entre os bispos, entre os padres, entre os diáconos, entre religiosas, entre pais e mães de família, que só não é divulgado porque não traz mídia. Só que a igreja não acabou, presta atenção nisso. A igreja não acabou, porque ela não é nossa, ela é de Deus. Celebrar Pentecostes é adorar o Espírito que governa a nossa igreja, é adorar o Espírito que governa a nossa vida. E não rezar ao Espírito Santo, presta bastante atenção nisso. Não rezar ao Espírito Santo é estar correndo grande risco de não acessar a memória de Deus na nossa vida. Porque se a sua missão é não deixar a gente esquecer o que o Pai e o Filho fizeram, se a gente não lembra, se a gente não acessa a memória, a gente pode esquecer. Pentecostes é lembrança de Deus. Pentecostes é vida. Pentecostes é alegria, e esse EJA será de Pentecostes, inclusive com a música que cantaremos. As nossas pastorais têm que ser de Pentecostes, porque elas só existem por causa da igreja. Vamos pedir a nosso Senhor